Shalom, queridos, graça e paz, irmãs, irmãos, sejam com todos vocês, a paz do Senhor Jesus, um prazer poder estar novamente aqui com você depois de algum tempo para o nosso curso de dons espirituais. É sempre uma honra ter esse momento e poder ministrar ao seu coração e abençoar a sua vida. Nós temos uma jornada pela frente, serão 10 aulas esse curso. Hoje é a aula introdutória e eu tenho certeza que você será muito enriquecido, também desafiado, estimulado, encorajado a desenvolver, descobrir e usar os seus dons espirituais. Eu creio particularmente que o curso tem esse propósito: descobrir, desenvolver e levar você a usar o dom que Deus te deu para a glória dele, tá certo? Então, parabéns para você que fez essa escolha e que decidiu estar conosco durante esse tempo no curso de dons e tenho certeza que você será muito edificado e edificada em nome de Jesus, tá bom? Quero começar a aula introdutória de hoje com uma oração. E onde você estiver, pare comigo agora, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo possa trazer luz, graça, revelação, conhecimento, porque somos extremamente dependentes, carentes do favor de Deus e da unção do Espírito Santo. Amém? Vamos orar juntos agora? Aleluia! Senhor, no nome de Jesus, nós agora oramos e pedimos ao Senhor que ministre a tua graça aos nossos corações, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine para que nós possamos compreender o teu propósito, a tua vontade e para que juntos possamos desenvolver, descobrir e usar os dons que você nos deu. Eu oro por cada aluno, por cada aluna que estará comigo durante essa jornada de 10 encontros, de 10 aulas, Pai. Eu peço que eles permaneçam firmes, não desistam, não retrocedam, mas que eles estejam prontos, ó Pai, para crescer e para ser úteis em suas igrejas, na sua comunidade, onde o Senhor os enviar, Pai. Que toda resistência que exista na nossa mente, ou toda resistência espiritual e maligna, nós agora repreendemos em nome de Jesus e pedimos, Pai, que o teu reino venha, a tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Diga amém. Diga assim comigo: eu sou uma boa terra, a palavra de Deus entrará no meu coração, frutificará. Diga comigo: nesse curso eu vou descobrir os meus dons, vou aprender a desenvolvê-los e vou usá-los para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos compartilhar aqui a tela, lembrando você que é aluno do nosso curso, esse material, esses slides, eles estarão sendo disponibilizados a você também, ok? Você vai recebê-los aí no nosso grupo de WhatsApp ou no seu WhatsApp privado, você estará também recebendo, ok? Vamos fazer aqui o compartilhamento da tela, um minutinho. Ok, vamos lá. 1, 2, 3, é isso. Pronto. Então aqui, curso de dons espirituais, hoje é uma aula introdutória. Então nós vamos, como o nome já diz, dar uma introdução, dar uma base, dar algumas referências bíblicas e nos preparar para que na próxima aula você possa já ouvir a respeito de alguns dons específicos. Nós vamos trabalhar com algumas listas de dons. Na verdade, nós vamos mostrar quais são as listas de dons que existem na Bíblia e nós vamos focar na lista lá de 1 Coríntios. Depois, na próxima aula, eu vou explicar isso melhor para você, ok? A Bíblia vai dizer alguns
alguns teóricos, teólogos, eles vão dizer que existem mais de 20 dons, mas nós vamos ficar aí aproximadamente em 9 dons. Mas eu vou citar todos os dons que a Bíblia relata e vamos nos aprofundar em alguns de maneira específica, ok? Então, o curso de dons espirituais, introdução hoje. Se de repente você está assistindo essa aula e não me conhece, eu sou pastor e também professor Christian Pinho, e é uma honra ter você aqui participando do meu curso, ok? Então, começando, eu vou fazer algumas perguntas e vou respondê-las, porque eu acredito que essa é uma boa forma didática de nós aprendermos aquilo que é novo para nós. Imagino que essa matéria dons espirituais deve ser nova para você, porque normalmente nas igrejas não tem se falado atualmente, nós estamos no século 21 e eu não tenho visto muito nas igrejas se falando a respeito de dons espirituais. As igrejas acabaram indo para um lado muito voltado à autoajuda, a ensinos mais humanísticos. A igreja acabou deixando de lado, algumas igrejas, evidentemente que não todas, as coisas do Espírito. E nós temos o encargo no coração de restaurar, de trazer novamente as verdades a respeito do Espírito Santo. Eu não tenho nenhuma presunção de fazer isso em todos os lugares, mas aonde Deus quiser e de alguma forma Ele me usar e me enviar. Então nós temos esse trabalho de trazer novamente à igreja a verdade a respeito dos dons espirituais, trazer um despertamento aos crentes, aos líderes, aos pastores a respeito dos dons espirituais. A propósito, fazendo um parênteses, se você quiser convidar alguém para participar do nosso curso de dons, as matrículas continuam abertas. Como esse é um curso online, qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento e ela vai receber todas as 10 aulas à medida que as aulas forem acontecendo. Então, você que tem um pastor na sua igreja, um líder de célula, um líder de equipe de louvor, um irmão em Cristo, você pensou em alguém enquanto nós estamos ministrando a respeito disso? Talvez você pense, olha, seria tão bom que tal pessoa ouvisse, convida ela para participar juntamente aqui conosco do curso de dons espirituais, tá certo? Então vamos lá. Quem precisa tomar conhecimento dos dons espirituais? Será que esse é um assunto apenas para pastores? Para lideranças? Para pessoas muito espirituais? Então eu vou responder para você que quem precisa saber acerca dos dons espirituais é você. Você que é um crente. Se você é um crente, você precisa aprender sobre os dons espirituais. Se você quer seguir a Jesus de uma maneira melhor possível, você precisa aprender sobre os dons espirituais. Por exemplo, você quer se aprimorar, você quer seguir a Jesus da melhor maneira possível. É importante entender sobre os dons espirituais. Agora, você é uma pessoa que tem um amor, um encargo pela sua igreja local. Opa, saiu aqui, vamos voltar. Você é alguém que ama a sua igreja local. Você é alguém que quer que a sua igreja seja um grupo saudável, quer que a sua igreja cresça. Então você precisa saber sobre os dons espirituais. Olha só no 3. Você quer que sua igreja seja um grupo saudável, atrativo, crescente em número de pessoas e que demonstre o amor de Deus em sua comunidade? Então você precisa aprender sobre os dons espirituais, ok? Então lá em 1 Coríntios 12, versículo 1, nós vamos dar algumas referências bíblicas. Você pode, evidentemente, ir fazendo as suas anotações e você também pode me enviar no meu WhatsApp as suas dúvidas ou as suas perguntas e eu posso até respondê-las na próxima aula. Nós vamos combinar assim. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, você me envia no meu WhatsApp por escrito, se possível, ou até mesmo em áudio. E na próxima aula, antes de eu começar a aula, eu gravo aqui a resposta para você, tá bom? Combinado? Ok? Vamos lá. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então esta é uma palavra do apóstolo Paulo
1 Coríntios capítulo 12 é uma lição de casa, você precisa ler esse versículo, esse capítulo inteiro, ok? Então tá aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero que você leia o capítulo inteirinho para a próxima aula, dever de casa, tá bom? E você vai entender, sua visão vai ampliar a respeito dos dons espirituais. E Paulo vai dizer que o desejo de Deus e o desejo dele também era que os crentes de Corinto não fossem ignorantes, ou seja, eles precisavam entender sobre os dons, sobre o funcionamento dos dons, sobre a operação dos dons, sobre o manejo dos dons. Eles precisam ter compreensão a respeito dos dons espirituais. Porém, esta não era uma realidade apenas, queridos, da igreja de Corinto. Ela é uma realidade das igrejas de hoje. As igrejas de hoje, ainda, ao meu ver, muito mais do que a igreja de Corinto, elas precisam ter conhecimento sobre dons, porque há igrejas que ignoram completamente esse assunto. Elas ensinam sobre tudo, elas falam sobre diversos assuntos, diversos temas, mas quando se trata de dons espirituais, elas não têm nada a dizer, elas não têm nada a acrescentar, ok? Então, quem possui dons espirituais? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo, inclusive já ouvi até mestres, até pastores, dizendo que os dons eles são exclusivos de algumas pessoas apenas. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Primeiramente, você precisa saber que os incrédulos não possuem dons espirituais. Porque já nós vamos mostrar que os dons, eles são presentes de Deus para o seu povo, para aqueles que fazem parte do seu corpo. Então o incrédulo pode ter talentos, ele pode ter habilidades, mas dons espirituais, eles foram dados a crentes. Que crentes? Dedicados a Jesus e crentes membros de seu corpo. Esses crentes têm pelo menos um dom ou possivelmente mais de um. Então você que está me ouvindo, talvez você ainda não tenha descoberto, mas você tem pelo menos um dom. E eu vou ousar dizer que você não tem apenas um, você tem mais de um dom espiritual, 2 ou 3 ou até mais do que isso. Então a Bíblia ela assegura que todo crente recebeu algum dom. Então talvez você tenha o dom de profecia, talvez você tenha o dom de curas, talvez você tenha o dom de fé, talvez você tenha o dom de liderança, o dom de generosidade, ou chamado na Bíblia de contribuição, o dom de administração, talvez você tenha o dom de línguas ou de interpretação de línguas, ou o dom do discernimento dos espíritos, ou o dom de presidir. Existe uma relação de dons, ou um dom de ensino, ou um dom apostólico. Esses dons estão disponíveis para nós e pelo menos um deles nós temos. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 4,10, vai confirmar, porque tudo que nós pontuamos aqui e que nós afirmamos aqui, nós precisamos de um respaldo bíblico, ok? Então, 1 Pedro 4,10 diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Aqui há 2 pontos importantes nessas 2 frases que estão separadas por vírgulas. A primeira, servir uns aos outros. Nós somos chamados para o serviço. Você precisa ter essa compreensão que você foi colocado neste mundo, você foi colocado no corpo de Cristo, você foi colocado em uma igreja local para servir os irmãos. Agora você vai servir com uma habilidade sobrenatural. Você vai servir com uma habilidade espiritual. Que habilidade é essa? É a habilidade que Deus te deu, é o dom que Deus te deu. Já nós vamos definir o que significa dom, ok? Então, servir ao Senhor, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o que é essa palavra despenseiro? Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender, né, parar e entender, interpretar
o texto, entender o que esse texto está dizendo. Então a Bíblia está dizendo que nós servimos uns aos outros conforme o dom que Deus nos deu, como bons despenseiros. O que é o dispenseiro? É aquele que dispensa. Então imagina que é aquele que pega algo e entrega a outro. É aquele que pega algo e dá a outro. E ele não vai dar algo que é seu, mas ele vai dar algo que recebeu. Imagine que há uma casa e que nessa casa há uma dispensa. Imagine na sua casa, há uma dispensa. Mas o que tem lá na dispensa não é seu. O que tem na dispensa tem um dono. Porém, este dono, ele dá uma ordem a você: vá na dispensa, pegue o que for necessário e sirva a todos da casa. Então, isso é graça, porque você vai servir com algo que não é seu. Ok? Então, no reino de Deus é a mesma coisa. Deus tem uma dispensa. Nessa dispensa há dons, habilidades, talentos. Deus é o dono, mas ele permite que você se aproprie dessas habilidades, desses dons, para servir aos outros. Então, às vezes você vai servir com uma palavra de conhecimento, às vezes com uma palavra de sabedoria, às vezes com a sua generosidade, às vezes com um conselho, com uma exortação. Essas são formas e maneiras de nós servirmos na casa de Deus com os dons que recebemos. Ok? Então, nenhum crente sequer, veja, nenhum crente sequer precisa sentir-se negligenciado quando se trata da posse de algum dom espiritual. Muitos crentes podem ser dotados de vários dons. Então, jamais sinta-se diminuído ou pensando, puxa, eu nunca recebi um dom, eu vou à minha igreja e eu vejo pessoas orando, profetizando, tocando, pregando e eu tô lá, eu não recebi nada de Deus. É uma mentira maligna em sua mente. Porque no corpo de Cristo, cada membro tem uma função a executar. E para que você desenvolva, para que você execute a função que Deus te deu no corpo, ele te habilitou. Porque Deus, ele nos dá o trabalho, mas ele nos dá a capacidade para executar o trabalho, que é o dom. Então, o dom é a capacidade para você executar o trabalho que Deus te escolheu para desenvolver. Então, imagina, né, se nós pensarmos num corpo, e a Bíblia vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, se nós pensarmos no corpo, tem aqui os olhos, né? Então, vou tirar aqui meu óculos, tem os meus dois olhos aqui. Os meus dois olhos têm uma capacidade, têm uma função. Qual é a função? A função é enxergar. A função é ver. Ok? Então, Deus deu aos meus olhos a habilidade de ver. Então, eu vou andando, direcionando o meu corpo, vivendo de acordo com aquilo que eu vou vendo. Me movimentando, apanhando coisas, me alimentando de acordo com o que eu vejo. Então, no corpo é a mesma coisa. Há pessoas que têm funções. Há pessoas que são olhos no corpo, que são pés, que são dedos, que são mãos. A Bíblia vai falar a respeito disso. Ok? Então veja, 1 Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então repita comigo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, ok? Então a manifestação do Espírito é para cada um. Diga, é para mim. É para mim. Diga isso, é para mim. Aleluia. Agora, o que é um dom espiritual? Esse é um ponto importante que nós começamos falando quem pode receber dons, nós começamos falando como os dons eles chegam até nós, nós começamos falando que os dons eles estão disponíveis a todos os crentes, mas o que é um dom espiritual? Você sabe o que é um dom espiritual? Pense aí por alguns segundos, enquanto eu tomo uma água aqui.
Então, você sabe o que é um dom espiritual? Vamos lá. Dom espiritual é um atributo especial. É um atributo, é uma capacidade especial, dado pelo Espírito Santo. Veja, quem nos concede dons é o Espírito Santo. Concede a quem? A cada membro do corpo de Cristo. Então, se você é salvo, se você já converteu, batizado, você é do corpo de Cristo. E no corpo você tem um dom, no corpo você tem uma função. Como é que esse dom é nos dado? De acordo com a graça divina. Nós vamos já explicar isso. Para ser usado dentro do contexto do corpo. Então, repetindo, o dom é um atributo especial, dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo, de acordo com a graça divina. Qual o lugar de utilização? Corpo de Cristo. Contexto do corpo de Cristo. Contexto da igreja. É o lugar mais apropriado para nós usarmos os nossos dons espirituais. Amém? O termo grego, queridos, comum para indicar os dons espirituais é carismata. Ok? Alguns falam charismata, eu prefiro carismata ou charismata. No singular, carisma. Ok? Então guarde essa palavra, ela é importante. Por quê? Porque carisma vem da palavra caris, que no grego significa graça. Então a origem da palavra dom é graça. É graça. E você já deve ter ouvido que graça é um presente. Graça é um favor imerecido. Ou seja, os dons são nos dados. Nós não merecemos. Nós não fazemos nada para tê-los. Nós não somos merecedores dos dons. Mas por causa da graça de Deus, ele nos concede. Então nós vamos perceber a ligação íntima que existe entre os dons espirituais e a graça de Deus, ok? Há uma ligação íntima, uma conexão entre os dons e a graça de Deus. Então, quem tem tido revelação da graça de Deus, quem tem desfrutado da graça de Deus, quem tem vivido a graça de Deus, vai entender, vai compreender que faz parte desse pacote da graça de Deus o recebimento de dons espirituais. A gente fala muito da graça como a manifestação do favor para a prosperidade, do favor para saúde, do favor para frutificarmos. Então, a graça também é o favor para você receber dons, para você andar fluindo nos dons do Espírito Santo. Próximo ponto importante é que você deve descobrir, diga descobrir, desenvolver e usar os dons espirituais. Faça essa declaração comigo. Eu preciso descobrir, desenvolver e usar os meus dons espirituais. Amém? Aleluia. Vamos ver como isso pode acontecer. Um dos exercícios espirituais básicos, no caso de qualquer crente, é descobrir, desenvolver e usar seus dons. Então, nós precisamos estar exercitando essa capacidade para descobrir, saber qual é o meu dom, que é o que nós vamos propor aqui no curso, desenvolver, ou seja, aprimorar o meu dom, melhorar o meu dom, ser mais efetivo no uso do meu dom e usá-lo para a glória de Deus. Então, esse curso tem esse propósito: levar você a desenvolver, a primeiro descobrir, desenvolver e usar seus dons. Por isso eu quero desafiar você a estar orando. Enquanto você ouve essas aulas, esteja orando para que você possa descobrir, essa aula seja uma ferramenta de Deus
para que você descubra os seus dons e para que você os use. Agora você vai notar que descobrir vem antes de desenvolver. Por quê, queridos? Porque os dons espirituais, eles são recebidos e não conquistados. Ou seja, eu vou descobrir porque eu já recebi, então já está em mim, agora eu preciso descobrir, né? Eu preciso compreender, eu preciso entender. Deus já me deu. Deus já depositou dentro de mim. Deus já colocou dentro do meu espírito, dentro do meu homem espiritual, dentro do meu homem interior, Deus já colocou os dons. Agora, eu preciso descobri-los, porque provavelmente muitos de vocês que estão assistindo aqui essa aula ainda não descobriram, ainda não sabem. Tá certo? Então, depois que você descobrir, você vai desenvolver. Amém? Deus, ele distribui seus dons como lhe apraz. 1 Coríntios 12, 11. A cada um, diga, a cada um individualmente. Não é verdade que você não tem dons. Não é verdade que você é a única pessoa na sua igreja que não tem dons. Não é verdade que você é a única pessoa nesta célula que você vai que não tem dons. Não é verdade. Deus distribui como Ele quer, baseado não no nosso mérito, baseado não na nossa justiça, mas baseado na sua graça. De acordo com a graça de Deus, nós recebemos o seu dom. Veja aí, dons são, que eu acabei de falar, dons são dádivas graciosas. E como tal, emergem de Deus, sem qualquer alusão a grau de mérito ou santificação que qualquer crente tenha atingido. A prova disso é que até mesmo recém-convertidos podem receber dons espirituais. Eu conheço, eu já vi alguns casos de uma pessoa que converteu um dia, um culto, no outro culto, Deus já começou a dar dons a ela. Ela começou a ter visões abertas, discernimento de espíritos, profecias, rapidamente. Dom de curar pessoas. Por quê? Porque Deus, ele não dá o dom pelo mérito, pelo tempo de igreja, porque você é anos crente, porque você fez teologia, porque você é isto ou aquilo. Não. Deus dá porque ele é gracioso, porque ele quer que o seu corpo cresça. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque ele quer que os seus filhos amadureçam. E uma forma de nós amadurecermos é usando os dons que Deus nos deu. Quais são os benefícios dos dons espirituais? Amém, queridos? Eu espero não estar indo muito rápido. Depois, se você puder, me dê um feedback da aula, por favor, porque eu não quero fazer uma aula muito extensa para que não fique cansativa para você, ok? Depois, se você puder, manda um feedback rapidinho, uma, duas frases, como foi a aula, o tempo, se ficou muito rápido a explicação, que a gente vai mensurando isso e vai melhorando a cada aula, ok? Os benefícios dos dons espirituais. Então, o que acontece quando um crente resolve descobrir, desenvolver e usar seu dom ou dons espirituais? Primeiro, antes de qualquer coisa, esse crente se tornará um crente melhor e mais capaz de permitir que Deus faça a sua vida ser útil em suas mãos. Amém? Então, primeiramente, você será mais útil a Deus. Porque Deus quer usar-nos. E para nos usar, ele nos dá ferramentas. Então, um soldado que se vai para a guerra, ele tem armas. Um profissional da mecânica, ele tem ferramentas. Um médico tem instrumentos cirúrgicos. Então, no reino de Deus, quais são os instrumentos, quais são as ferramentas que nós usamos para servir ao Senhor? Os dons espirituais. Imagine que eles são ferramentas que você vai usar. Ok? Então, quando você resolve descobrir, e você fez isso ao matricular-se no curso, você está dizendo, ainda que você não tenha percebido, que você quer que Deus te use.
de uma maneira mais útil, de uma maneira mais poderosa. Ok? Também você vai encontrar seu lugar na igreja local mais facilmente. Por quê? Você compreendendo o seu dom, você pode inserir-se em um ministério, em um departamento, em uma área específica da criança, da igreja. Então já atropelei aqui, mas se você entende que o seu dom é o ensino, você pode ensinar as crianças, você pode dar aula em um curso da igreja, você pode servir nessa área. Se você entende que o seu chamado é para oração, é para intercessão, você pode estar envolvido em uma equipe profética, em um grupo de intercessores. Então, à medida que você vai entendendo qual é o seu dom, você vai se encontrando na sua igreja. Né? Há muitas pessoas que estão na igreja perdidas. Elas estão ali anos, 1, 2, 5, 10 anos, mas como elas nunca buscaram descobrir, desenvolver e usar os seus dons, elas não acabam sendo úteis no lugar onde elas estão. Ok? Então, os crentes que reconhecem os seus dons espirituais tendem a desenvolver uma saudável autoestima. Por quê? Porque eu tenho a ideia de ser útil. E sabe, queridos, uma das coisas mais promotoras do bem-estar mental é você saber que é útil a alguém, ok? Que você está servindo a pessoas. Nós fomos chamados para o serviço. Nós não fomos chamados para ser servidos. Ser servidos será uma consequência de nós estarmos no corpo. Mas no corpo nós somos chamados para servir. Então, essas pessoas que estão querendo descobrir, desenvolver, usar os seus dons, elas vão ter um senso de importância para Deus e para o corpo de Cristo. O olho é o que 1 Coríntios 12, 6 vai falar, né, sobre o corpo de Cristo e sobre os dons. Vai lá dizer que muitas pessoas, quando não sabem qual o seu dom, elas acabam fazendo comparações injustas, comparações que as diminuem. E aí, quando você entende o seu dom, você não vai mais dizer, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo. Porque eu não sou a boca, eu não sou do corpo. Quer dizer, porque eu não sou o pastor que prega, eu não sou no corpo. Porque eu não sou o profeta que vê, eu não sou do corpo. Não, não, você passa a entender o seu lugar, se sente feliz sabendo do seu lugar, porque o lugar do seu dom é o lugar do seu propósito. E o lugar do seu propósito é o lugar da sua realização. Aleluia. Que mais? Por que nós precisamos aprender a desenvolver, descobrir e usar os nossos dons? Porque os dons espirituais não só ajudam os crentes individuais, mas também a igreja local como um todo. Ok? Então toda a igreja é abençoada através do uso dos dons. No 4º capítulo de Efésios, nós somos ensinados que quando os dons espirituais estão atuando, o corpo inteiro amadurece. Efésios 4, 13 e 14. Ali vai falar sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e vai dizer que o propósito da atuação desses dons é o crescimento, é o aumento, é a maturidade dos crentes através do uso dos dons espirituais ou dos dons ministeriais. Então, quando nós usamos os dons, a igreja vai crescendo em maturidade. Porque a correção, o alinhamento, o ajuste, a liberdade, o funcionamento. Imagine que um corpo que não se movimenta, um corpo que fica o tempo todo em cima de uma cama, um corpo que não se exercita, ele vai atrofiar. Então, o corpo de Cristo, que somos nós, membros desse corpo, nós precisamos estar em funcionamento. Então, em uma igreja que somente o pastor, somente uma equipe funciona, essa igreja vai atrofiar. Por isso é importante que toda igreja use os seus dons, toda igreja se envolva. Porque uma igreja que amadurece é uma igreja que cresce. Aleluia. O que mais, queridos? Porque nós devemos descobrir, desenvolver e usar os nossos dons espirituais.
porque reconhecer os dons espirituais glorifica a Deus. Olha o que diz em 1 Pedro 4, 10, nós já havíamos lido 10 antes, agora nós vamos ler novamente o 10 e vamos acrescentar o 11. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Agora veja, o apóstolo Pedro ele vai falar um pouquinho sobre alguns desses dons. E ele vai dizer, se alguém fala, quer dizer, você vai servir com o dom. Tem gente que tem um dom para falar. Falar o quê? Falar por falar? Não. Fale de acordo com os oráculos, os mistérios, a palavra de alguém, de Deus. Se alguém serve, então se o meu dom é servir, porque tem pessoas que o dom dela não é estar no púlpito pregando, não é estar no púlpito orando, não é estar no púlpito profetizando. Às vezes o dom dessa pessoa é servir, ela está no estacionamento da igreja, ela está na portaria da igreja, ela está na limpeza da igreja, ela serve e é o seu dom servir. O que a palavra vai dizer? Faça na força que Deus supre. Então, o seu servir é um dom, não é uma habilidade sua, é um dom. E esse dom vai operar na força que Deus te deu. Para que em todas as coisas, veja, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos? Então veja que o dom espiritual usado, o falar, o servir e etc., ele vai glorificar a Deus. Porque todos verão que não é você, não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, mas é aquilo que Deus te concedeu. Amém? Então veja, todo crente, estamos indo para a parte final, todo crente possui dons espirituais, como também toda igreja local. Então a igreja que você congrega, aqueles crentes que estão ali possuem dons espirituais. Na célula que você vai, aqueles crentes ali possuem dons espirituais. Fale isso a eles. Incentive-os a usarem os seus dons espirituais. Isso vai trazer maturidade para a igreja, para a célula e, consequentemente, crescimento. Então, muitos desses talentos, porém, continuam o quê? Enterrados. Infelizmente, irmãos, há muita gente nas igrejas preguiçosas, negligentes, passivas, indiferentes. Há muita gente assim. Há muita gente assim. Muita gente que não está disposta a usar o seu dom para a glória de Deus. E eles vão enterrando, como diz lá na parábola de Mateus 25. Leia, acrescenta, né? Eu pedi para você ler 1 Coríntios 12, eu vou pedir para você ler também Mateus 25. A parte que fala da parábola dos talentos. Você vai ver que, infelizmente, o Senhor concede, felizmente o Senhor concede talentos a todos, mas infelizmente alguns não usam o seu talento e acabam por enterrá-lo. Mas a boa notícia é que esses dons, os dons que estão aí em você, e que talvez você os tenha enterrado, eu quero profetizar e declarar que eles serão desenterrados e usados para a glória de Deus. Aleluia! Visando o quê? O desenvolvimento da igreja local. Perceba que o que nós falamos hoje sempre terminou apontando para a igreja local, porque nós somos a favor da igreja. Eu não posso entender aquelas pessoas que dizem que têm dons poderosos, mas que elas não servem a igreja delas, ou que elas não congregam em nenhum lugar, ou que elas fazem um movimento solitário, um movimento individualista, e não usam os seus dons para o crescimento e para a maturidade da sua própria igreja. Ok? Vamos trabalhar para o desenvolvimento da nossa igreja local. Amém, amados? A aula introdutória de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido coisas novas.
medite nessa aula, ouça uma, duas, três vezes, se for necessário, e eu tenho algumas novidades aqui para passar para você. Vamos lá, vamos às novidades. Ok? Essa aula introdutória você pode passar para alguém que não é aluno do curso de dons. Então, essa aula introdutória, sempre nos meus cursos, eu peço para que você não repasse a aula, porque é um conteúdo seu, você pagou, você investiu, então não é justo com você nem comigo nós pegarmos o link da aula e entregarmos para quem não honrou, né, o professor, não honrou o curso. Mas essa primeira aula, você pode passar para alguém que é crente, de outra igreja, de outro ministério. Você pode passar para os seus amigos, para os seus familiares, para os irmãos da sua célula da igreja, e eles vão assistir, ok? Outra novidade é que nós ainda estamos com as vagas abertas para o curso de dons. Então, um investimento único de R$ 119,90. Não tem mensalidade. Já me perguntaram várias vezes. Ah, esse valor e quanto por mês? Não, não tem mensalidade. É R$ 119,90 por mês, o curso todo, 10 aulas. As aulas você vai recebê-las uma vez por mês, ok? E se você conhece alguém que quer fazer o curso, está aqui a forma, Pix e comprovante, é só enviar nesse número de telefone que também é o meu WhatsApp, ok? Então, são essas as novidades. Esse material aqui vai estar disposto, aí sim, somente a você, não repasse os slides para ninguém, que é um conteúdo exclusivo seu. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Um minutinho, voltar aqui que eu quero orar com você. Por que eu quero orar, queridos? Eu quero orar para a gente terminar, para que você possa descobrir o seu dom. Para que nós não sejamos ignorantes a respeito dos dons espirituais, ok? Vamos orar agora por isso? Vamos juntos? Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, obrigado por essa primeira aula. Eu oro por cada aluno, cada aluna, cada, Senhor, pessoa que se sentou diante dessa tela para ouvir a respeito dos dons espirituais. É uma prova de que ela, de que ele querem crescer nos dons. Eu oro para que nessa jornada eles possam descobrir o dom que está dentro deles. Eu oro para que nessa jornada seja desenterrado dons poderosos, dons eficazes, dons que trarão crescimento, avanço, expansão da igreja local. Senhor, ajuda esses irmãos a desenvolver e a usar na prática o dom que você concedeu a eles. Eu quero abençoá-los agora, orar com eles, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Qualquer coisa, você tem o meu contato, mande mensagem para mim. Fica na paz, um beijo e um abraço.